milionário desespera ao seguir em segredo a mendiga negra que cuidava de seu filho. Tudo aconteceu numa noite em que a cidade, brilhante e morta, parecia respirar na penumbra. Ricardo, um titã do mundo dos negócios, agora se sentia como um inseto preso na teia. Seu único filho, Miguel, um garotinho de olhos inocentes e risadas que podiam acender qualquer escuridão, havia sido sequestrado. Com apenas 5 anos, ele era a luz da vida de Ricardo. E agora essa luz estava apagada, extinta, enquanto o medo corria como um rio gelado em suas veias. Pessoas passavam apressadas por ele, como se ignorassem sua dor. As luzes da cidade piscavam, mas nada parecia iluminar sua alma. Ele ligou para a polícia, mas tudo o que obteve foi promessas vazias. O desespero de um pai se transformou em uma chama insaciável por respostas. Então, em um desses momentos sombrios, ele viu Clara, uma mendiga negra com cabelos desgrenhados, mas cujo olhar revelava um amor insuspeitado. Clara cuidava de Crê. A cidade, então, se desdobrou diante dele em vestidos de mistério. Clara conversava com os meninos e meninas da rua, contando histórias sobre príncipes e dragões. O sorriso deles era uma luz nos olhos de Ricardo, um calor que ele não sentia havia muito. Ele a observou entrar em um beco sujo, onde parecia que a escuridão engolia até os ecos da cidade. Ricardo hesitou, mas a urgência de encontrar Miguel fez suas pernas se moverem. Entre caixas de papelão e lixo, ele viu Clara abraçando uma menina que tremia de frio. Ele se sentiu pequeno, impotente. Essa mulher, em sua pobreza, possuía um tesouro emocional que ele, com toda a sua riqueza, não conseguia alcançar. Os dias se tornaram semanas, e Ricardo se viu mergulhado nesse novo mundo, entre mendigos e impropérios. À medida que ele se aproximava de Clara, conhecendo os segredos do submundo, os conflitos internos começaram. Ele percebeu que carregava preconceitos que nunca soubera que tinha, as gangues que ameaçavam sua família e... Ela não era apenas uma mendiga, mas uma guardiã. Uma noite, enquanto ele espionava, ouviu algo que fez seu coração parar. Clara murmurou o nome de Miguel, e a verdade descortinou-se entre eles como um conto insano. Ele descobriu que o pequeno estava mais perto do que imaginava, preso em uma teia de mentiras e segredos escuros. A cada palavra sussurrada por Clara, ele percebeu que o que estava em jogo era maior do que a liberdade do seu filho, mas o preço que ele pagaria para descobri-lo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tás? O nome de Miguel saía da boca de Clara como uma sinfonia de dor e esperança, misturando-se com o eco da noite. Ele estava tão perto de descobrir onde seu filho estava. Mas à medida que as palavras dela se desenrolavam, um ruído estrondoso cortou a paz da escuridão. Um carro, uma batida, gritos. O que estava acontecendo? Clara congelou, seus olhos negros arregalados na direção do barulho. O homem, um dos muitos que Ricardo aprendia a identificar, rapidamente saiu de um canto, segurando algo que parecia uma arma. "Não se mexam!" ele gritou, a voz preenchendo o beco de tensão. Ricardo sentiu o estômago revirar. O mundo à sua volta desapareceu, e tudo o que ele conseguia pensar era em Miguel, em como o pequeno deveria estar com medo. "Clara!" ele queria gritar, mas nada saiu. O homem caminhou, seguro em sua postura, enquanto os outros da gangue começavam a se aproximar, a escuridão do beco se tornando mais opressiva. Então, sem aviso, Clara se lançou à frente. "Parem!" ela gritou com uma força que surpreendeu até a Ricardo. Mas o que aconteceu a seguir foi mais chocante do que ele podia imaginar. Ela se virou para Ricardo, e ao olhar em seus olhos, revelou algo que ele nunca esperava.
Ricardo, eu sou a mãe do Miguel. As palavras dela ecoaram como um trovão em sua cabeça. Ele piscou apenas uma vez, para tentar processar o que tinha acabado de ouvir. A realidade não fazia sentido. Todos os instantes que passou a segui-la, toda a compaixão que começou a sentir, tudo o que ele pensou ser uma conexão, era dela. Ela era a mãe do seu filho. A mendiga, humilde e forte, era a mulher que carregava a mesma responsabilidade que ele. O silêncio pesado permaneceu, cortado apenas pelos gemidos do menino que eles não podiam ver, mas sentiam. O homem da arma se aproximou mais, os homens da gangue à sua retaguarda, e Ricardo viu Clara ficando mais nervosa. "O que você está fazendo aqui?" ele balbuciou, os pensamentos colidindo como ondas. "Eu não queria que você soubesse!" Clara gritou, e a vocalização do desespero fez com que todos ao redor parassem. "Eu só queria proteger Miguel. E a você." Uma parte de Ricardo queria acreditar nela, mas outra queria distância. A mentira estava emaranhada em tudo. Nesse momento, um dos homens da gangue sorriu cruelmente. "Tava pensando que vocês tinham algo a ver com o moleque, mas é melhor que eu não as veja mais. O garoto deve pagar o preço da sua sorte." E ele apontou a arma em direção a eles. Um frio correu pela espinha de Ricardo. Não, ele não permitiria que esse pesadelo se tornasse real. Ele se moveu, segurou Clara pelo braço e os dois retrocederam, mas a gangue avançava. Ele não podia deixar que destruíssem qualquer chance de reencontrar Miguel, e pela primeira vez ele sentiu que o verdadeiro inimigo não era a gangue, mas a verdade que ainda não compreendia. "Eu não sei se posso confiar em você", ele gritou para Clara, enquanto as sombras se aproximavam. Mas ela apenas olhou para ele, os olhos cheios de dor. O que ela não estava contando, o que mais iria desmoronar. E enquanto o confronto se intensificava, as luzes da cidade se transformaram em um borrão ao seu redor, como se o universo estivesse se desintegrando. Ele estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava, e a cada segundo, Miguel estava mais longe. Um nó em sua garganta apertou enquanto ele pensava. Tudo o que ele sabia sobre Clara, sobre seu filho, poderia ser uma ilusão devastadora. As balas dispararam. E tudo ficou escuro. As balas dispararam. O barulho ecoou nas paredes do beco, cortando o ar com uma intensidade quase palpável. Ricardo sentiu como se o tempo tivesse estagnado. Instintivamente ele puxou Clara, tentando protegê-la, mas a imagem dela estava se desvanecendo em sua mente. A revelação dela, de que era a mãe de Miguel, fez o chão sob seus pés desaparecer. A confusão o envolvia como uma neblina densa. As luzes da cidade pareciam piscar, refletindo as sombras que se aproximavam. Clara olhou para Ricardo com um desespero que ele nunca tinha presenciado. O homem armado se aproximou mais, a arma tremulando enquanto ele se preparava para disparar. "Sua sorte acabou", ele gritou, com um sorriso cruel nos lábios. A tensão era palpável. Tudo o que Ricardo queria era escapar, mas não conseguia sair do lugar. As palavras de Clara dançavam em sua mente, uma canção que ecoava em suas entranhas. O que isso significava? Como ela podia ser a mãe do seu filho e viver nas ruas? A resposta, no entanto, parecia estar longe demais para alcançar. "Clara, o que você fez?" Ele mal conseguiu falar, a incredulidade transformando sua voz em um sussurro. "Por que você escondeu isso de mim?" A raiva e a confusão lutavam dentro dele, um turbilhão de emoções que quase o sufocava. A necessidade de entender tomou o controle, mas o barulho das balas o trouxe de volta à realidade. Saindo de uma esquina, uma figura inesperada surgiu. Era Alana, uma antiga empregada da casa de Ricardo. Os olhos dela brilhavam com uma determinação feroz. "Ricardo, não! Você não pode acreditar nela!" Ela gritou com a voz firme. "Ela não é quem você pensa." O que era isso? As peças do quebra-cabeça começaram a não se encaixar. "Alana, como você?"
O choque transformou-se em uma tempestade de perguntas. O homem armado hesitou, confuso com a nova presença. Clara olhou para Alanna e a expressão em seu rosto era uma mistura de alívio e medo. Ela encobriu a verdade. Alanna continuou gesticulando freneticamente. Clara não é só uma mendiga. Ela fazia parte de tudo isso. A gangue, o sequestro, tudo foi planejado. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Seu peito doía com a revelação. Como poderia ter sido tão ingênuo? Não, você não entende, Clara gritou, mas seu apelo foi rapidamente abafado pelo caos. O homem da arma olhou para Alanna, uma oportunidade de distração, e disparou. O tiro ressoou, ecoando como um trovão, mas em vez de atingir Clara, acertou um dos membros da gangue que se aproximava. O caos se instaurou, gritos se misturando ao som de passos apressados. Nesse instante, Clara se virou para Ricardo com olhos cheios de uma dor indescritível. Ricardo, eu fiz isso para proteger Miguel. A sinceridade em sua voz era avassaladora, mas a dúvida ainda pesava na mente dele. Ele não sabia em quem confiar. A revelação de Alanna havia dilacerado sua crença na mulher e se tornou uma tragédia em sua vida. Em meio ao tiroteio, um grito cortante ressoou na escuridão. Papai! Uma voz familiar, tão doce, tão pura. Era Miguel. Ricardo sentiu sua vida girar. O filho estava ali, mas onde? A adrenalina correu em suas veias. Ele não poderia falhar de novo. Antes que ele pudesse reagir, um dos gangsters mandou Clara para o chão com um empurrão brutal, enquanto a luta se intensificava. Ricardo, com o coração na boca, avistou Miguel correndo para longe, cercado por sombras. Ele não poderia deixar o menino escapar. Mas o que significava essa liberdade? O que viria depois? Clara, ajude-me! Ele gritou, a voz magoada e desesperada. Mas o olhar de Clara estava distante agora, perdido em um mar de emoções. A verdade não era apenas uma arma de fogo naquele beco. Era a conexão quebrada entre pai e filho, entre ele e Clara. Os tiros continuavam. Ricardo se viu à mercê de uma escolha devastadora. Confiar em Clara e arriscar tudo ou partir para o resgate de Miguel, mesmo sabendo que a linha entre proteger e arruinar podia ser tão tênue quanto a luz que se apagava ao redor. E quando os ecos das balas finalmente cessaram, o único som que ficou foi o chamado angustiado de um filho. Papai! E nesse mistério, a dúvida cravou-se fundo em seu coração. Quem realmente era Clara e o que ela estava disposta a fazer por Miguel? A resposta poderia vir a qualquer momento, e talvez fosse algo mais traiçoeiro do que ele poderia imaginar. Enquanto os ecos das balas cessavam, tudo parecia em câmera lenta. O grito angustiado de Miguel ecoava na noite fria. Ricardo, sem pense. Ricardo, espere! Mas ele não conseguia parar. O caos se desenrolava ao seu redor como um filme. A poeira subindo do chão e a luz difusa da cidade iluminando os rostos assustados. Então, uma sombra apareceu. Um homem saiu de um canto, quase do nada, com um sorriso que congelou o sangue nas veias de Ricardo. Era um conhecido de Ricardo, Jorge, seu antigo sócio, aquele que ele pensava ter deixado para trás quando decidiu cortar laços com o submundo. Ricardo, que surpresa! Não sabia que você estava aqui, Jorge disse, seus olhos brilhando com uma malícia familiar. Ele tinha um jeito sarcástico que uma vez achara cativante, mas agora fazia seu estômago revirar. Parece que você se meteu em uma confusão maior do que esperava, não é? Jorge, não estou aqui para brincar. Miguel está em perigo. Ricardo disparou, sua voz nervosa e alta. Onde está meu filho? Jorge riu, um som pesado e irônico. Ah, o menino, ele tá mais difícil de conseguir do que você imagina. Você sempre foi bom para abrir os bolsos, mas agora parece que vai precisá-los mais do que nunca. O coração de Ricardo afundou. O que Jorge estava sugerindo, o que ele fielmente pensara que sabia estava desmoronando. Você está envolvido nisso? Ricardo mal conseguia processar as palavras. O choque o atingiu como um soco no estômago.
Como Jorge pôde fazer isso? O velho sócio tinha suas falcatruas, mas o sequestro do filho era algo além de qualquer previsão. Você estava tão ocupado com sua vida de milionário que não viu os sinais. Olhando para o espelho, se esquecendo da corda que amarrava você a essa vida. Jorge apontou para Clara, que observava em silêncio, a tensão crescendo entre eles. E quem diria que a mendiga tinha um papel tão cativante? Clara se tornou uma estátua, o olhar transbordando confusão e dor. Jorge, isso não é verdade. Ela balançou a cabeça, mas a dúvida estava plantada. Não é? Ele questionou, rindo. Você pensou que seus caminhos não se cruzariam? Mas aqui estamos. Tudo isso foi uma grande jogada. E você, Clara, era apenas uma peça no tabuleiro. A insinuação de Jorge era uma ferida aberta, e a fragilidade do momento se transformou em um abismo. É verdade? Você sabia disso? Ricardo se virou para Clara, o desespero em seus olhos. A esperança que ele sentia ao vê-la antes começou a se desfazer. Você mentiu para mim? Como você pôde? Não é isso, eu estava tentando proteger Miguel. Clara gritou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela parecia tão pequena diante da fúria de Ricardo. Eu não queria que você soubesse a verdade. Eu nunca quis te magoar. A tensão subiu e, de repente, outra balança virou. O que eram traidores, mentirosos e confusões, na memória de Ricardo, se tornaram aliado de um plano muito maior. Ele sabia que estava em uma armadilha. Mas o que Jorge queria? Dinheiro? Poder? Ou algo mais sombrio? Acha que pode sair pelas portas da realidade em que você se escondeu, Ricardo? O que vai fazer agora? Proteger a mendiga ou salvar seu filho? Jorge provocou, avançando um passo. A vida como você a conhece é uma ilusão, e eu sou a verdade que você se recusa a aceitar. Sem resposta, Ricardo se sentiu pequeno, isolado. Miguel ainda estava ali, preso entre eles, e a união do trio parecia ter se desvanecido. Um vento gelado percorreu a rua deserta enquanto olhares se cruzavam. Clara e Jorge, ali, dois lados opostos da mesma moeda, enquanto ele estava no centro de um fogo cruzado emocional. Então tudo desmoronou. Os gritos à distância dos homens da gangue se aproximavam, a imensidão daquele momento consumindo tudo o que ele já soube. Mas o som da voz de Miguel novamente sobressaiu. Papai! Um eco desolador. Ricardo hesitou. Ele tinha que fazer uma escolha. Confiar em alguém, mas em quem? As sombras do beco se estreitaram enquanto Ricardo, o coração acelerando, amaldiçoou a vida que construiu. A verdade poderia ser sua salvação ou condenação. O que Jorge tinha a ganhar? Havia um mistério mais profundo sob a superfície. E enquanto Ricardo encarava Jorge e Clara, ele sabia que a verdade não tinha apenas um rosto, mas várias máscaras. E ao se preparar para agir, ele se perguntava: estaria prestes a perder tudo ou finalmente encontrar o caminho para seu filho? Enquanto os ecos das balas cessavam, Ricardo sentiu seu coração disparar como um tambor em um desfile. A sombra do conhecido Jorge pairava sobre ele, com um sorriso retorcido que parecia cortar o fundo do seu estômago. O SEC, a realidade se fragmentava diante de seus olhos. Clara, a mulher que pensou que podia confiar, e Jorge, aquele que deixou para trás, estavam entrelaçados em uma trama que mal podia compreender. Miguel. O chamado do filho ecoou mais forte, chamando-o para a realidade enquanto um ruído de carro se aproximava. Ele notou algo entre os olhos de Jorge, um brilho traiçoeiro, e antes que pudesse reagir, ouviu uma sirene ao longe. O pânico tomou conta, e o tempo parecia esticar. Ricardo, você não entende! Clara gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo, mas ele não podia se permitir ouvir. Foi um erro. Confiar tanto. Jorge riu e gesticulou com desprezo, como se estivesse jogando xadrez e Ricardo fosse uma peça descartável. Está tudo conectado, amigo. Clara é a chave e você é o peão, e eu vou ganhar esse jogo. As palavras de Jorge cortaram como lâminas afiadas.
Ricardo sentiu a urgência se intensificar-se. O que ele queria? O que estava por trás de tudo aquilo? Então uma explosão de som diferente irrompeu. O barulho de vidro quebrando. Ricardo virou a cabeça e viu uma enorme van preta parar bruscamente. O lado da porta se abriu e homens em trajes escuros desceram. Olhos frios e armas em punho. Ricardo congelou. A gangue estava ali. O choque foi o soco na cara. Jorge parecia satisfeito. Um prazer maligno iluminando seus olhos. Eis o meu verdadeiro plano, Ricardo. A luta não era apenas por dinheiro. Era uma pista para algo maior. E você, bem, você não faz ideia do que está em andamento. Desgraçado, Ricardo rosnou, mas suas palavras se perderam no ruído crescente. Os homens da gangue se espalharam, prontos para fazer o que fora combinado. Miguel! O desespero agudo subiu como uma tempestade em seu peito. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à van, tudo desmoronou. Um dos homens da gangue, um conhecido de Rodrigo, chamado Carlos, lançou um olhar gelado e uma frase que fez o mundo girar. Você estava tão preocupado com a sua vida de rico que não percebeu que o seu filho é mais um peão no meu jogo. Ele ergueu uma arma e apontou diretamente para Ricardo. O tempo parou. O mundo inteiro parecia esquecer-se de respirar. A súplica em seus olhos e a verdade irrompendo dentro de si o empurraram para a frente. O que você quer? Ricardo gritou, sem saber se estava pedindo por ele ou por Miguel. Quero o que você tem. Sua vida, suas posses. E Clara, por sua vez, está aqui se oferecendo exatamente porque o garoto é uma moeda de troca. O riso de Carlos ecoou pelas paredes do beco. O frio no estômago entregava que havia mais coisas em jogo do que ele poderia imaginar. Clara olhava para Ricardo, angustiada. Ricardo, não pode ser verdade. Ela parecia perdida, em uma rede de mentiras e segredos. Mas a confirmação do gangue se desenhava como a mão de um artista sombrio. Mãe? A voz de Miguel cortou o ar claro como um cristal quebrado, ressoando com um eco doce e desesperado ao mesmo tempo. Papai! O pequeno saiu correndo de onde estava escondido, e a imagem dele partiu o coração de Ricardo. Mas algo não parecia certo. O olhar de Miguel trazia uma sombra de entendimento que não havia antes. A revelação, um súbito estalo, cruzou a mente de Ricardo. Não! Não! Não pode ser! A injunção de pânico disparou em seu corpo. Ele percebeu que Miguel era mais do que uma simples vítima. Seu próprio filho poderia ser a solução para todos os jogos de poder ao redor. Mas antes que pudesse alcançar Miguel, um movimento chocante aconteceu. Clara se moveu em direção a Carlos, gritando. Uma expressão de determinação selava seu destino ali, e então tudo foi coberto de uma escuridão profunda. Um tiro. O eco da explosão atingiu como um relâmpago. Clara se jogou na frente de Miguel, não na direção de Carlos, mas em direção a Ricardo, tentando salvá-lo. E tudo se esvaziou em um silêncio ensurdecedor. E então, em meio à fumaça e caos, um último grito atingiu a noite. Não! O corpo de Clara caiu, e o mundo de Ricardo desabou novamente. Era um ciclo. Um padrão de dor que parecia não ter fim. Quem era realmente Clara? A resposta que ele desejava saber poderia ser mais letal do que ele imaginara. Ele sentiu que a linha final estava prestes a se romper, enquanto Miguel, com olhos implorantes, estava preso em uma história que envolvia segredos mais profundos do que eles poderiam compreender. O mundo parecia girar em câmera lenta. Clara caiu como uma folha seca, seus olhos arregalados de dor, e o coração de Ricardo se despedaçou. Não! A palavra saiu de sua boca como um lamento. Ele se lançou em direção a ela, mas o caos ao seu redor ofuscava seus pensamentos. Miguel estava ali, a poucos metros, olhando com uma confusão que paralisava qualquer ação. Papai! O grito do menino cortou a tensão, uma adaga cravada no peito. Ricardo girou, focando nas pequenas mãos levantadas, mas a imagem de Clara no chão o ancorava. Clara! Clara! A voz de Ricardo tornou-se um eco,
e ele se viu dividido entre o amor pelo filho e a necessidade urgente de descobrir se a mulher que parecia ser sua aliada ainda respirava. Miguel se aproximou, seus olhos marejados. Ela tá bem, papai? A inocência do garoto fazia o peso de cada palavra parecer mais pesado. O que ele poderia dizer? Que aquele ato de heroísmo talvez agora tornasse uma casa em ruínas no coração dele? Ricardo se agachou, o peito apertado, e tocou a mão de Clara. A pele ainda quente, mas o sorriso que sempre a acompanhara se foi. Ele pressionou a pulsação em seu pulso, uma batida sutil, como o tambor de uma orquestra silenciosa. O silêncio se espalhou ao seu redor. Até as sirenes pareciam um sussurro distante. Clara, por favor. Mas algo no fundo de sua mente começou a sussurrar. Ele notou o olhar de Jorge, aquele conhecido sinistro, agora um espectador divertido, como se assistisse a um espetáculo. O que você sabe sobre isso, Jorge? Ricardo disparou. Por que você está aqui? Jorge apenas riu. Um riso que arrastava toda a esperança para baixo como um peso atroz. Ricardo, você nunca aprendeu a ver o quadro maior. Você e Clara sempre foram apenas peões nesse jogo. Ela não foi pega por acaso. Você sabia que tinha inimigos, mas nunca percebeu que estava cercado por eles. A voz de Jorge penetrava como uma faca. Ricardo sentiu sua visão turva, a adrenalina pulsando. Você queria que eu visse Clara assim? Você a manipulou. Ele virou-se para Clara, a mente girando. Você nunca fez isso de propósito, fez? Você não sabia que estavam atrás de você? As palavras ficaram embaraçadas, as intenções que tentava decifrar se misturando com o doloroso toque da verdade. E foi então que Miguel, com seu olhar puro e esperançoso, disse algo que gelou o sangue de Ricardo. Papai, ela me disse que eu sou especial. A inocência do menino lançou uma nova sombra sobre a confusão. Ela falou que eu tenho um poder. Eu posso ajudar. Ricardo estreitou os olhos, incapaz de processar tudo o que estava diante dele. Ajuda com o quê, meu filho? O que você sabe? Miguel hesitou, a expressão hesitante, como se estivesse escondendo um segredo importante. E nesse momento, a verdade sobre Clara começou a ressoar em sua mente. Havia algo em seu olhar, algo que ele não tinha notado antes. Um brilho de sabedoria que ressoava junto a um passado sombrio. Antes que pudesse questionar mais, o barulho de sirene se intensificou. Homens da gangue começaram a se aproximar. O que fazer agora? Decidir entre proteger Miguel e se certificar do que estava acontecendo? Clara ainda estava estendida no chão. E no fundo, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era Clara realmente? Foi então que uma mulher surgiu. Não muito longe deles. Uma figura reconhecível, mas ao mesmo tempo não. Alana, a mulher que conhecia da antiga vida de Ricardo, agora aparecendo como uma sombra do passado. O que você está fazendo aqui? Eu não podia deixar você se meter em Deus sabe o quê. O rosto dela estava determinado. Preciso te contar a verdade sobre Clara e sobre Miguel. O coração de Ricardo disparou. O que mais ele teria que ouvir? Ele não é só uma criança. Ele é a chave de todo esse jogo. O chão pareceu desaparecer sob eles. Tudo ao redor se transformou em uma névoa confusa. Clara, ferida, Jorge, a ameaça iminente, Miguel e agora Alana. As peças estavam se movendo em um tabuleiro que ele nem sabia que existia. O que Miguel era de verdade? E qual era a conexão dele com Clara, que estava prestes a vir à tona? As sirenes se aproximavam. O que você quer dizer, Alana? O que está acontecendo? Lembre-se, Ricardo, a verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. E enquanto as sombras se aproximavam, algo dentro de Ricardo estalou. Ele viu Miguel timidamente olhar para Clara e sentiu que tudo, sua vida, os relacionamentos, cada fragmento de verdade que conhecia, estava prestes a mudar irreversivelmente. E em meio ao caos crescente, uma pergunta o assombrava. E se aqueles que ele amava
fossem parte de um plano maior do que ele mesmo. O mundo parecia girar em câmera lenta. Clara caiu como uma folha seca, seus olhos arregalados de dor. E o coração de Ricardo se despedaçou. Não! A palavra saiu de sua boca como um lamento. Ele se lançou em direção a ela, mas o caos ao seu redor ofuscava seus pensamentos. Miguel estava ali, a poucos metros, olhando com confusão. Papai! O grito do menino cortou a tensão. Uma adaga cravada em seu peito. Ricardo girou, focando nas pequenas mãos levantadas, mas a imagem de Clara no chão o ancorava. Ele agarrou os ombros do filho, olhando em seus. O que fazer? Fique perto de mim. Mas Miguel estava perdido em um mar de emoções, as lágrimas se formando em seus olhos. Ela está bem, papai? A inocência do garoto pesava como uma montanha. O que ele poderia dizer? Que aquele ato heróico talvez agora tornasse uma tragédia? Ricardo apertou as mãos de Clara, pressionando para ver se havia vida ali. O calor estava se dissipando. Clara! Clara! O desespero se transformava em desespero. Ele sentiu que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. O cheiro da pólvora ainda pairava no ar. O olhar de Jorge, aquele conhecido tenebroso, agora um espectador divertido, refletia uma satisfação cruel. Ela se foi, Ricardo. O que você vai fazer agora? A voz de Jorge era sussurrante, mas cheia de veneno. A vida de um peão não importa. E você estava tão preocupado que nem percebeu que estava cercado. Mas antes que Ricardo pudesse gritar de volta, uma figura surgiu na sombra. Alana. O rosto dela estava sombrio, quase como se ela carregasse uma verdade mortal. Espere! Ela berrou, fazendo todos se virarem. Mãe! Miguel chamou, dando um passo hesitante em direção a Alana. Ele precisa saber. Alana apontou para Ricardo, quase implorando. Clara não é apenas uma mendiga. Você precisa entender. Miguel é especial. O que ela escondeu é muito maior do que você imagina. Do que você está falando? Ricardo retrucou confuso. Ele sentiu seu peito apertar. O que mais poderia ser revelado nessa noite já cheia de dor? Miguel é um alvo. Ele tem um poder que muitos querem. Clara estava tentando proteger ele e você. As palavras de Alana explodiram no ar, como um tiro. Você precisa saber a verdade, Ricardo. É por isso que eles estão atrás de você. O que Clara não contou é que ela e você são ligados. Ricardo congelou. A revelação doeu como um corte profundo. Ligados? Como assim? Ele olhou para Miguel, buscando alguma explicação em seu olhar inocente, mas encontrou apenas confusão. Nesse momento, tudo se desfez em um estalo. Jorge riu, um som escarnecedor. Viu? O que você achou que tinha construído na sua vida de riqueza? Uma mentira! Você está em um jogo muito maior, Ricardo. E todos nós somos peças. Qualquer um pode se tornar um alvo. A tensão aumentou, as vozes se misturando. Ricardo sentiu uma onda de desespero. A conexão com Clara, com Miguel, tudo que era sólido estava desmoronando. Ele olhou para o chão, para Clara. Como isso poderia ser verdade? A dor estava se transformando em um redemoinho de incertezas. E quando o caos parecia ser absoluto, um homem saiu da escuridão. Professor Fabiano, um antigo mentor de Ricardo. Mas algo estava errado em seu olhar. Ricardo, venha! Você tem que ouvir! A urgência em sua voz era palpável. Fabiano, o que você está fazendo aqui? Ricardo questionou, completamente perdido. Não temos tempo. A verdade é que Miguel não é só uma criança. Ele é a chave para tudo isso, para nossa sobrevivência. A gravidade da frase atingiu Ricardo como um soco. Cada palavra era como uma bomba prestes a explodir. O eco de Miguel gritando, "Papai!", mais uma vez, atravessou o espaço. Ricardo sentiu que o mundo estava se despedaçando. Agora, a vida dele, os laços que ele pensou que tinha, estavam se transformando em uma trama complexa e traiçoeira. O nó em sua garganta apertou. Ele não sabia em quem confiar.
Quem sou eu realmente? A pergunta se ergueu em sua mente como uma sombra. E, de repente, o que era apenas uma busca por Miguel tornou-se uma luta por sua própria identidade. E justamente quando ele pareceu estar totalmente absorvido por essa tempestade de incerteza, um novo eco ressoou, uma sirene. E nesse momento, em meio ao dilema e à urgência, uma certeza surgia. O jogo apenas começara, e as regras estavam prestes a mudar novamente. Enquanto as sirenes se aproximavam, Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Alana, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Miguel estava ali, com um olhar confuso, e tudo o que ele mais queria era proteger seu filho. Mas tudo parecia girar em torno de Clara, que agora estava caída no chão, e Jorge, rindo como se estivesse assistindo a um espetáculo. "Miguel, vem aqui!" Ricardo chamou, a voz cheia de urgência. O garoto hesitou, ainda paralisado pela situação. Mas a expressão de Alana mudava a cada segundo, como se ela estivesse prestes a compartilhar algo devastador. "O que você quer dizer sobre Clara? O que ela escondeu? Por que Miguel é a chave?" "Ela não é quem você pensa", Alana gritou. "Ricardo, Clara não é a mãe de Miguel." Aquilo foi como um soco no estômago. Todas as peças começaram a se mover de maneira estranha. "O que você está dizendo?" Ricardo balbuciou, o choque refletido em sua expressão. Ele olhou entre Alana e Clara, a confusão emaranhando sua mente. Como podia ser isso verdade? Clara sempre esteve ali para Miguel, cuidando dele. A pressão aumentou. "Clara, você não é sua mãe?" A pergunta escapuliu de seus lábios, como se estivesse esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Ela estava imóvel, seus olhos cheios de dor e uma verdade que parecia muito maior do que ele poderia entender. "Não, Ricardo, eu sou!" Clara começou, mas a cena foi interrompida por um ruído ensurdecedor. A porta da van preta se abriu. Homens armados saltaram, prontos para a ação, a tensão explodindo na noite. Ricardo olhou em volta, deliberando. A situação se tornava grotesca, cada segundo pesado com a possibilidade de perda. "Papai!" Miguel gritou novamente, a voz dos sonhos evanescendo na escuridão. Ele estava cada vez mais perto da gangue, e Ricardo sentiu o pânico engolir seus raciocínios. E no meio do caos, Jorge se manteve em pé, olhando para a cena com um sorriso maligno. Os homens armados começaram a se mover rapidamente, e ali, em toda a confusão e gritos, havia uma chance de resolução ou um desenrolar catastrófico. Mas antes que Ricardo pudesse entender, Clara se levantou lentamente, seus olhos mostrando uma determinação que ele nunca vira antes. "Miguel, vem até mim!" ela gritou, e dessa vez a voz dela não soou como antes. Estava preenchida com poder. Miguel hesitou, mas a presença dela parecia magnetizar o menino. A palavra escapou dos lábios de Miguel, a inocência ainda cheia de confusão. "Não, Miguel, não a siga!" Ricardo gritou, sabendo que algo estava errado. Mas o olhar de Clara se transformou, revelando uma força quase sobrenatural. Ela levantou a mão e, de repente, uma onda de energia a irrompeu. Um clarão iluminou o beco, varrendo tudo ao redor. Ricardo ficou paralisado, observando enquanto os homens armados caíam ao chão, imóveis. Clara estava radiando uma luz intensa. "Eu sou a guardiã!" Ela gritou, e as palavras reverberaram no ar pesado. "Miguel, você está salvo!" O que estava acontecendo? A revelação que se desdobrava diante dele parecia uma cena de um filme de ficção. "Clara, o que você fez?" Ricardo sussurrou, o horror crescendo em seu coração. Alana começou a se afastar, seus olhos arregalados de choque absoluto. "Mãe!" Miguel repetiu, o medo evidente. Mas agora, as coisas estavam mais complicadas do que ele poderia imaginar. A luz de Clara começou a se dissipar lentamente, e antes que alguém pudesse reagir, a figura de Jorge se contorceu em um riso histérico. "Você realmente achou que poderia manter isso em segredo, Clara? Você é a chave, mas não a única. Todos nós somos apenas peças no jogo de alguém maior, maiores forças."
Alana murmurou, como se estivesse tentando juntar os fragmentos de uma verdade sombria. E nesse momento, Clara olhou diretamente para Ricardo, e o que havia em seus olhos era uma combinação de dor e resoluta determinação. Eu sempre fui sua protetora, Ricardo. O que você não sabia é que eu sou parte do que eles estão procurando. O que Miguel é capaz é mais do que você imaginava. E nesse instante de revelação, as sombras da van começaram a se transformar nas formas de figuras bem conhecidas, figuras do passado de Ricardo. Tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desabar. Com o coração disparado, ele entendeu que a luta estava só começando, que o fio entre eles se tornara muito mais complicado e perigoso. E ao olhar para seu filho, mais uma vez ele sentiu o aperto do mistério nos seus peitos. Quem seria realmente Clara? E o que Miguel tinha a ver com tudo isso? A verdadeira batalha estava apenas começando, e Ricardo tinha que decidir rapidamente em quem confiar, pois o destino de sua família estava em jogo, e a verdade agora poderia ser mais letal do... Ele olhou para Alana, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Miguel estava ali, com um olhar confuso, e tudo o que ele mais queria era proteger seu filho. Mas tudo parecia girar em torno de Clara, que agora estava caída no chão, e Jorge, rindo como se estivesse assistindo a um espetáculo. Miguel, vem aqui! Ricardo chamou, a voz cheia de urgência. O garoto hesitou, ainda paralisado pela situação, mas a expressão de Alana mudava a cada segundo, como se ela estivesse prestes a compartilhar algo devastador. O que você quer dizer sobre Clara? O que ela escondeu? Por que Miguel é a chave? Ela não é quem você pensa, Alana gritou. Ricardo, Clara não é a mãe de Miguel. Aquilo foi como um soco no estômago. Todas as peças começaram a se mover de maneira estranha. O que você está dizendo? Ricardo balbuciou, o choque refletido em sua expressão. Ele olhou entre Alana e Clara, a confusão emaranhando sua mente. Como podia ser isso verdade? Clara sempre esteve ali para Miguel, cuidando dele. A pressão aumentou. Clara, você não é sua mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios, como se estivesse esperando uma resposta que pudesse mudar tudo. Ela estava imóvel, seus olhos cheios de dor e uma verdade que parecia muito maior do que ele poderia entender. Não, Ricardo, eu sou... Clara começou, mas a cena foi interrompida por um ruído ensurdecedor. A porta da van preta se abriu. Homens armados saltaram, prontos para a ação, a tensão explodindo na noite. Ricardo olhou em volta, deliberando. A situação se tornava grotesca. Cada segundo pesado com a possibilidade de perda. Papai! Miguel gritou novamente, a voz dos sonhos evanescendo na escuridão. Ele estava cada vez mais perto da gangue, e Ricardo sentiu o pânico engolir seus raciocínios. E no meio do caos, Jorge se manteve em pé, olhando para a cena com um sorriso maligno. Os homens armados começaram a se mover rapidamente, e ali, em meio a toda a confusão e gritos, havia uma chance de resolução ou um desenrolar catastrófico. Mas antes que Ricardo pudesse entender, Clara se levantou lentamente, seus olhos mostrando uma determinação que ele nunca vira antes. Miguel, vem até mim! Ela gritou e dessa vez a voz dela não soou como antes. Estava preenchida com poder. Miguel hesitou, mas a presença dela parecia magnetizar o menino. Mãe! A palavra escapou dos lábios de Miguel, a inocência ainda cheia de confusão. Não, Miguel, não a siga! Ricardo gritou, sabendo que algo estava errado. Mas o olhar de Clara se transformou, revelando uma força quase sobrenatural. Ela levantou a mão e de repente uma onda de energia irrompeu. Um clarão iluminou o beco, varrendo tudo ao redor. Ricardo ficou paralisado, observando enquanto os homens armados caíam ao chão, imóveis. Clara estava radiando uma luz intensa. Eu sou a guardiã, ela gritou, e as palavras reverberaram no ar pesado. Miguel, você tá salvo! O que estava acontecendo? A revelação que se desdobrava diante dele parecia uma cena de um filme de ficção. Clara
O que você fez? Ricardo sussurrou, o horror crescendo em seu coração. Alana começou a se afastar, seus olhos arregalados de choque absoluto. Mãe? Miguel repetiu, medo evidente. Mas agora as coisas estavam mais complicadas do que ele poderia imaginar. A luz de Clara começou a se dissipar lentamente. E antes que alguém pudesse reagir, a figura de Jorge se contorceu em um riso histérico. Você realmente achou que poderia manter isso em segredo, Clara? Você é a chave, mas não a única. Todos nós somos apenas peças no jogo de alguém maior. Maiores forças, Alana murmurou, como se estivesse tentando juntar os fragmentos de uma verdade sombria. E nesse momento, Clara olhou diretamente para Ricardo. E o que havia em seus olhos era uma combinação de dor e resoluta determinação. Eu sempre fui sua protetora, Ricardo. O que você não sabia é que eu sou parte do que eles estão procurando. O que Miguel é capaz é mais do que você imaginava. E nesse instante de revelação, as sombras da van começaram a se transformar nas formas de figuras bem conhecidas. Figuras do passado de Ricardo. Tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desabar. Com o coração disparado, ele entendeu que a luta estava só começando. Que o fio entre eles se tornara muito mais complicado e perigoso. Antes que pudesse processar o que isso significava, outro homem muito familiar surgiu entre os homens armados. Era seu pai, Victor, um homem que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. Victor se adiantou, os olhos fixos em Clara. Porque você ainda está aqui, ele gritou com um desdém que cortou o ar. Miguel é nosso. Ele continuou, a raiva transbordando. Você não deveria ter se envolvido, Clara. Ele pertence a nós. O choque foi visceral. Tudo se tornou um jogo de dominância e medo. O mundo de Ricardo, antes apenas focado em Miguel e Clara, agora estava colidindo com o passado que pensou ter deixado para trás. O que você quer dizer? Ricardo se virou, agora mais confuso e aterrorizado do que nunca. Victor riu com desdém, seus olhos escaneando a cena. Você acha que essa vida que você construiu, com mentira por cima de mentira, pode proteger seu filho? Ele é a chave para o nosso legado. E você, Ricardo, está prestes a se ver em um jogo em que não sabe nem mesmo as regras. Ricardo mal conseguiu respirar. A verdade estava desmoronando ao seu redor. E de repente, tudo o que aconteceu parecia se conectar em uma rede complexa e traiçoeira que ele não conseguia entender. A única coisa que restava era a certeza de que Miguel estava no centro de tudo. E enquanto as sirenes se intensificavam, ele percebeu que estava prestes a entrar em um jogo que poderia custar tudo, incluindo a vida de seu filho. Não! Não levem Miguel! A súplica subiu em sua garganta enquanto os olhos pareciam se escurecer ao redor dele. O eco do universo lhe dizia que tudo estava mudando de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. E no meio do caos, a única coisa que ele sabia era que precisava agir. Mas o que viria a seguir poderia mudar a vida deles para sempre. O caos reinava ao redor quando Ricardo viu seu pai, Victor, avançar com um olhar de fúria. A verdade pesava no ar como uma bomba prestes a explodir. Ele já não sabia mais em quem confiar. Miguel é nosso. A afirmação de Victor ecoou pela estreita viela, como um mago revelando sua jogada final. O garoto, com olhos inocentes, estava preso entre os braços do passado e a incerteza do futuro. Não, ele não pertence a você, Ricardo rosnou, sentindo cada palavra pulsar com uma raiva pura e protetora. O desejo de proteger seu filho era mais forte que qualquer medo que sentia. Ao seu redor, Clara ainda estava caída. Sua presença quase mágica começava a sumir. O que você quer de mim? Ele parecia implorar, mas a expressão de Victor era implacável. Eu quero que você tome seu lugar, Ricardo. O que você herdou, o poder que você ignora. A pressão aumentava, os homens da gangue se moviam em torno deles. A tensão no ar era palpável. Eu nunca quis isso, Ricardo gritou, lembrando-se da vida que havia construído com esforço. Um sonho que agora era um pesadelo. O que tudo isso significava?
Jorge, aproveitando a confusão, se aproximou, e seus olhos cintilavam. O que você acha que está salvando, Ricardo? Uma mendiga? Um menino? Você não percebe que isso é maior que você? Suas palavras cortaram como uma faca. Miguel olhava, confuso. Papai, a mamãe não tá bem. Ele apontou para Clara, e a dor no coração de Ricardo se multiplicou. Ele precisava agir. Miguel tinha que estar a salvo. Alana! A voz de Ricardo penetrou no ar. Ajude-me a levar Miguel para longe daqui. O olhar de Alana era preenchido de determinação. Ela assentiu e puxou Miguel em direção à saída da viela. Mas quando parecia que tudo estava prestes a se resolver, Clara começou a levantar a mão. Uma luz começou a emaná-la mais uma vez. Miguel, não tenha medo! A fúria de Vítor estava se afunilando em um desastre, enquanto os homens armados com a confusão olhavam para Clara, a guardiã que lutava para proteger o menino. Mãe, venha! Miguel gritou, e isso furou o coração de Ricardo. Ele queria que Clara estivesse com eles. Mas o que estava acontecendo? O que exatamente Clara queria dizer? As balas começaram a voar, e os homens armados da gangue finalmente abriram fogo. O eco do disparo fez o coração de Ricardo parar. Ele se jogou na frente de Miguel e Alana. Clara estava tão próxima, mas agora tão distante. A luz de Clara intensificou e uma onda de energia percorreu todo o ambiente. Não! O grito de Ricardo ecoou, mas ele sabia que não havia como voltar atrás. O tempo congelou. Uma explosão ofuscante envolveu tudo ao redor deles. Quando a poeira assentou, Ricardo se levantou, o medo pulsando em seu peito. Ele olhou ao redor, e a cena que se desenrolava era surreal. Clara estava em pé, mas a energia parecia ter drenado dela. E então, na nuvem de fumaça foram revelados os corpos dos homens da gangue, caídos e silenciosos. Clara! A voz de Ricardo tremia. O que você não... Ele estava maravilhado e horrorizado. Como ela fez isso? E mais importante, o que isso significava para Miguel. Eu sempre estive aqui para proteger você e nosso filho, Ricardo. Miguel é parte de algo maior, e agora ele pode decidir seu próprio destino. Clara olhou em seus olhos. Você precisa confiar no seu coração. Mas antes que pudesse processar tudo, Vítor avançou, sua expressão cheia de desdém. Você nunca terá Miguel. Ele está destinado a algo maior. E você, meu filho, não vai se interpor no caminho. Pare, ele gritou. Mas o olhar decidido de Miguel refletiu uma nova força. Eu vou decidir. O garoto falava com mais coragem do que muitos adultos. Ele olhava tanto para Clara quanto para Ricardo, como se soubesse que havia um limite que não poderia ser quebrado. E enquanto a luz do amanhecer começava a romper o horizonte, Ricardo finalmente entendeu que não poderia lutar contra as correntes do passado. Ele precisava abraçar seu destino para proteger o futuro de Miguel. Nós vamos juntos, Miguel. Ele finalmente declarou, cercando o garoto com o amor que atravessava todas as dores. Juntos, como família. Mas o que isso significaria agora? Com sua decisão tomada, a jornada ainda não havia terminado. Era apenas o começo. E no fundo de seu ser, Ricardo sabia que agora, mais do que nunca, o que estava à sua frente poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. E ao se prepararem para os novos desafios que aguardavam, uma voz dentro dele repetia a verdade que se tornara tão clara. Eles eram mais do que o passado, mais do que as mentiras, e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse. Mas e agora? O que o futuro realmente guardava para eles? Se você se emocionou com a história e quer continuar recebendo os próximos capítulos, este é o seu momento. Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para garantir que você não perca nenhuma história exclusiva que está por vir. Esmague o botão de like agora. Sua força é essencial para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer cada vez mais. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que citou.